Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Daniele Caro e hoje nós temos um convidado especial. Este é Eu sou Marcelo. Marcelo Zaqueto, o padrinho financeiro. É meu esposo, meu marido. E hoje eu pedi ajuda aos universitários, no caso a ele, para esse capítulo muito especial. Para quem está chegando pela primeira vez, esse espaço se destina a fazermos duas coisas que amamos: ler, tornar a leitura um hábito diário em nossas vidas, enquanto aprendemos Espiritismo. E a obra escolhida para começarmos foi o livro Nosso Lar. A ideia aqui é lermos toda a série A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, primeira obra, o primeiro livro desta série é o livro Nosso Lar, e é nela que estamos. E nós já estamos no capítulo 41. E é um capítulo, vamos recapitular rapidamente. André Luiz foi socorrido do umbral no início da obra. André Luiz foi socorrido, então se restabeleceu. Ele pediu trabalho, pediu para trabalhar, entendeu como as coisas funcionavam lá, né? Então recebeu autorização ali para observar. Ele está nas câmaras de retificação. Ele vem passando por inúmeras experiências e hoje vai acontecer um fato histórico, né? Então, por isso, Marcelo hoje aqui vai nos auxiliar no entendimento de algumas passagens, porque eu não sou muito boa em história e geografia. Confesso, não fui uma boa aluna, mas o Marcelo foi, então hoje ele vai nos auxiliar aqui. Inclusive, antes de começarmos a leitura desse capítulo, Marcelo está lendo como educador financeiro, ele está lendo um livro da área de finanças e da área também da espiritualidade, que se chama Dinheiro, que é do Chico Xavier. psicografado pelo Chico, do Emmanuel. Do Emmanuel. Tá, então quem sabe ele não vem fazer parte aqui e contar para nós. Eu não li esse livro ainda, ou quem sabe a gente não traz essa obra num futuro aqui muito interessante. Mas vamos lá, para não fugirmos do nosso assunto. Capítulo 41, que se chama Convocados à Luta. Pega teu chimarrão, teu café, teu livro, seja ele físico ou virtual, e vamos lá. Então, capítulo 41, Convocados à Luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, Nosso Lar sofreu, igualmente, o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. O que aconteceu, Marcelo, em 1939? É o início da Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, muito bem. Era a Guerra Europeia. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Grande Guerra. Segunda Grande Guerra. Era a Guerra Europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadoras no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que possuíam. Bom, então estamos começando a nossa trajetória do entendimento de como é a vida no mundo espiritual, né? E antes a gente poderia pensar que não são afetados, mas aqui nós vamos entender o quanto o plano espiritual sente, é afetado e também participa de todas as ações, né, que os encarnados aqui arquitetam e passam. Então vamos lá. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Qual a participação do Japão, Marcelo? Pode nos falar? O Japão, ele estava querendo dominar o Oriente. Eles queriam dominar os outros países do Oriente. Eles já estavam trabalhando nisso
de maneira independente até então. E aí o fato da Segunda Guerra, eles fizeram aliança depois com a Alemanha, que tipo no Oriente quem ia proceder com a guerra, que ia levar adiante o projeto de dominação que existia por parte da Alemanha e depois do Japão e da Itália, na Ásia era o Japão. Então casava uma ideia com a outra, tipo a Alemanha queria dominar o mundo e lá ela não ia conseguir chegar lá no Oriente. E lá tinha o Japão que queria dominar o Oriente e queria se sobressair em cima dos outros de qualquer maneira. Então casou uma ideia com a outra. Então Japão se uniu à Alemanha e à Itália. Então era Alemanha, Itália e Japão versus... Que era o eixo. Um eixo. E aí o outro eram os aliados que foi se formando. Conforme esses países eles iam adentrando e abrindo a guerra, os outros tiveram que começar a se juntar para poder lutar contra eles. Tá. E aí então, teve todo o início, né? Isso aí não foi de um dia para o outro também. Isso foi uma coisa que foi se formando. Não é uma... A guerra ela não é num estalo, assim, ela vai se formando. Inclusive é o que diz aqui, né? Que as grandes fraternidades do Oriente lutaram muito para tentar desmanchar essa vibração. Aqui falando em questão do plano espiritual, né? Fala que lutaram muito, lutavam em silêncio, né? Para tentar desfazer aquela intenção bélica, né? Isso que vem nos falar aqui. Bom, vamos lá então. Mas experimentando dificuldades, né, para conseguir então fazer isso que fala aqui. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Então, o que André vem narrando aqui? Que agora, aqui na América, especificamente em nosso lar, que é onde ele está, iam se juntar, né, aquelas colônias lá da Ásia, nessa luta silenciosa por boas vibrações, e que o governador do nosso lar disse: cuidado para não descambarem em sentimento, né? Porque assim como foi para a Terra um momento de muita dor e sofrimento, no plano espiritual também, porque lembrem que nas esferas espirituais estão nossas famílias, né? Nossos afetos que sofrem em pressentir toda aquela situação ruim que ia acontecer, sofreram, né? Então, o governador recomendou: fiquem atentos à esfera do pensamento de vocês, porque é assim, né, que nós contribuímos, né, à espiritualidade. Então, vamos lá. Reconhecer que espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Vejamos, né, a visão da bondade, da espiritualidade. Eles não olham as nações que causam a guerra como inimigas, vamos lutar contra, né, como nós tendemos a fazer, e sim como desordeiros, né, que estão ali temporariamente fora de si, causando desordem, mas que sim, é imprescindível atuar e reprimir. Então vai dizer: infelizes dos povos que se embriagam com o vinho do mal, disse-me Salústio, ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai e pagará um preço terrível. Vejamos bem, né? O que Salústio está explicando para André Luiz, o que causa numa nação quando ela opta por encabeçar uma guerra. Então André Luiz vai dizer: observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra,
congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se, naturalmente, em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhe integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Então vamos parar um pouquinho aqui. O que estão explicando para André Luiz? Que quando um país opta por entrar numa guerra, por começar uma guerra, falando em nível espiritual, quem vai se achegar daquele campo mental, né? Toda ordem de espíritos que estão no mal, que querem a desordem, que gozam da crueldade por prazer, né? Porque a espiritualidade não está interessada em guerra, né? Pelo material, como supostamente seria a intenção daqueles países, né? Mas sim, querem toda sorte, toda ordem de maldades, de crueldades, então aproveitam essa sintonia para intuir os encarnados, né, a todo tipo de barbárie. Imagina o campo mental que não se cria. E em contrapartida, no plano espiritual, as legiões do bem entram nesta guerra, vamos botar assim entre aspas, para atuar contra estes irmãos, em defesa, não contra, mas em defesa, né, das nações, na questão destes irmãos desencarnados, né? É neste sentido que a espiritualidade vai operar aqui. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Essa frase aqui é muito interessante, eu e o Marcelo estávamos comentando sobre ela. Vou ler de novo. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. O que quer dizer isso? Se a gente deve lamentar por quem opta, né, por começar uma guerra, começar essa luta no mal, mais ainda a gente tem que lastimar se os outros não forem se defender. Então, por que vem, vou pegar esse gancho? Com o parágrafo acima, que ele vem falando da espiritualidade, né? Porque eles vão, os espíritos, os bons espíritos, né, que já estão bons, melhorados, vão ter que lutar, né? Porque eles não podem ficar omissos a toda essa situação, porque é uma questão de justiça, né? A omissão não pode operar aqui. Então é neste sentido que eles vêm nos falando. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando o inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. Então, na terra polonesa, Marcelo, como assim? Sim, que foi o primeiro país que o Hitler adentrou. Tipo, ele começou a função da guerra na Alemanha e o primeiro país que ele foi dominar foi a Polônia. Então foi onde ele lançou as primeiras bombas fora da Alemanha. Entendi. Tá. Ele começou a invasão pela Alemanha. Tá. E aí dali ele partiu para os outros países, que é a fronteira norte da Alemanha. A Polônia está na fronteira norte entre a Alemanha e a Rússia. Né? Tá.
Então, André Luiz fala que quando aconteceu, né, esse primeiro ataque na Polônia, tocou como um alarme, né, desses que eu, pelo menos, nunca presenciei e espero não presenciar, né, destes alarmes que soam, que a gente vê em filmes, né. Lá no plano espiritual também, diz que tocou por 15 minutos, né, um quarto de hora, e aí ele diz assim, profunda emoção nos invadirá a todos. Imaginem, né? Imaginem. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá, em terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias, inquieto. Apesar da distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Então, o que eles estão querendo explicar aqui? A guerra estourou na Europa, né? Num primeiro momento, a América não seria afetada, mas na psique nossa, né? Nós somos descendentes deles, viemos de lá, né? Como espíritos, estamos aqui falando dessa visão espírita, né? Não só como descendentes de alguma forma, mas na nossa psique, nós já vivemos lá, muito provavelmente, temos ligações profundas. Então, nesse sentido, ia sim afetar a toda a população de encarnados da América, né? E também de alguma forma abalando as estruturas, todas as consequências que uma guerra traz. Então eles estão dizendo que a gente vai ter muito trabalho em manter aqui a ordem, né, a nossa América. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o Ministério da Regeneração. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias me informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Tobias confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Então vamos parar assim rapidinho, só para a gente se situar. Então André Luiz está contando que tocou o clarim e quando tocou as últimas notas eles saíram para observar o céu, onde eles viam pontos luminosos, né? E aí eles falam aqui que esses são espíritos que habitam, né, de outras lá na Europa, que mandam como sinais, né? O plano espiritual está se preparando para a guerra, tal qual acontecia no plano dos encarnados. Então eles saíram, né, deixaram ali as incumbências para cuidar dos internados e foram para as ruas, né, para as vias públicas, porque vamos lembrar que as câmaras de retificação ficam no Ministério da Regeneração, que fica numa zona mais retirada do nosso lar, né, porque é mais perto do umbral, fica mais fácil de fazer o socorro aos irmãos que lá estão. Então, eles organizaram tudo e foram para as vias públicas para tomar as devidas providências. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos encaminhar a praça da governadoria, vou ter que passar, senão eu travo. Notamos intenso movimento em todos os setores
Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigem-se ao Ministério da Comunicação à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós com a regeneração? Objetava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou-me o braço de leve e exclamou: adiantemo-nos mais um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Então vamos parar aqui um pouquinho. André Luiz foi junto com Tobias, estão indo em direção ao Ministério da Comunicação. A gente pode se perguntar, mas o que todos esses espíritos estão indo, conversando? Vamos lembrar que apesar de ser uma esfera superior, é uma cidade espiritual de trabalho, né, e de crescimento espiritual. E lá tem espíritos que têm seus parentes encarnados na Terra. Estão todos preocupados. Todos querem saber, querem notícias, como nós, é natural, né? Então eles estão indo, cada um está falando como vai ser, estão preocupados, cada um com seus setores de trabalho, porque já vinha aumentando, o que eles vêm dizendo, já vinha aumentando. Imagina agora com o estourar da guerra. Eles estão preocupados de como será a condução de cada um dos seus trabalhos. E aí um deles fala, um que fala, né, espiritualmente assim, mais tranquilo, mais equilibrado, fala: não há diferença, só o que vai acontecer é que o volume de trabalho vai aumentar. Porque, assim como a doença é o início da cura, esses fatos, apesar de tristes, é o início de uma recuperação, de uma mudança. E ele fala assim, a China há muito tempo, né, tá sendo ali ameaçada e ninguém tá fazendo caso. Agora todo mundo vai se preocupar, né? Isso até é um puxãozinho de orelha, né, para esse irmão aqui e para nós também. Que às vezes sabemos, vemos as coisas e a gente só vai fazer caso quando a coisa estoura, né? Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar o meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou. Elvésio, esqueçamos o meu para pensar em nossos programas. Vejamos aqui como mesmo diante de um capítulo tão, né, eles aproveitam para nos ensinar. Olha só o que o Elvésio estava preocupado com ele, com tudo que estava prestes a começar a acontecer. O Elvésio estava preocupado com quanto mais ele ia ter que trabalhar, né? Então, mais um puxão de orelha, esquece isso de meu, né? É o nosso trabalho, o trabalho de todos nós. Nós continuemos aqui. Atendendo o novo gesto de Tobias, que me reclamava atenção, observei três senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda.
verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. E eles vão escutar o diálogo. A questão impressiona-me sobremaneira, dizia a mais moça, porque Everardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos. Entretanto, indagou a outra componente do trio, por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, que aconteceria? Receio, esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e de algum modo me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidaste que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Então vamos parar um pouquinho antes de ver o que Tobias vai dizer. Então eles estão indo, né? E tem um trio de senhoras e aí Tobias chama a atenção de André. Olha só, né? Não bastava ali um preocupado que o trabalho vai aumentar. Olha só a preocupação dessas outras três. Uma delas estava preocupada que o marido, que mora em Portugal, pelo que deu a entender, na península, né? Península Ibérica. Na Península Ibérica, o marido está encarnado em Portugal e ela está preocupada que não quer que ele desencarne porque tem medo que ele a procure e que ela tenha que vá violentá-la no plano espiritual. Né? Vejamos aqui como nós continuamos sendo nós mesmos, né? A gente já comentou aqui que a grandeza dessa obra de André Luiz é nos mostrar como tudo continua, né? A vida continua, que é o último livro dessa série. Não há, né, espíritos sentados na nuvem, ninguém vira santo, né? Ou vai direto para o inferno, ser espetado. Tudo continua, a tal ponto que essa irmã, mesmo em nosso lar, teme, né, que o marido possa voltar, não quer que o marido desencarne, porque ele possa voltar a fazer um mal para ela, né? Então, e elas vão conversando sobre isso, mas mesmo assim, vejamos a frivolidade do assunto, né, diante de algo tão sério. Então, Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a libertação do marido, imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos antes os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Esse é um ministério, vamos lembrar, da comunicação. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que, dentro de 10 minutos, far-se-ia ouvir um apelo do governador. Então, vejam, André Luiz estava surpreso, porque estavam quase que numa desordem, se acotovelando, querendo saber notícias. Claro que se justifica, né, querer notícias, mas no plano espiritual, vejamos como nós continuamos com nossos resquícios, né, daquela animalidade. Então vamos lá, que o governador ia falar, né? É o ministro Espiridião, informou Tobias, atendendo-me a curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos, ouviu-se a voz do próprio governador por intermédio de numerosos alto-falantes. Então o governador vai falar. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora,
toda a colônia regressava à serenidade habitual. E aqui terminamos a leitura do capítulo 41. Então, o que fala nesses dois últimos parágrafos, né? Que o governador tomou a palavra e chamou a atenção de todos eles e dizia assim: vamos serenar as nossas mentes, né, os nossos atos, e confiar que se Deus permitiu o acontecimento, Ele sabe o que está fazendo, né? A gente tem que... Deus nunca perde o controle, né? E aí é que a nossa fé é testada, né, e provada. Vamos voltar ao trabalho, né? E também a importância, o governador chama a atenção para a importância de manter o equilíbrio, né? Porque coisas graves acontecerão, né? Então todos precisam estar atentos. E então André Luiz termina dizendo que menos de uma hora todo mundo ali já tinha se acalmado e estava voltando a seus postos de trabalho. E assim então encerra a leitura do capítulo 41, convocados à luta. Quem foi convocado? Os habitantes do nosso lar. Então eles vão participar, né, lá na esfera superior, elevada à crosta terrestre, vão participar também desse evento que foi tão triste, né, para a história do nossa orbe, do nosso planeta. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo? Não, acho que é importante a gente entender a conjuntura do todo, né? Por que foi uma guerra mundial? Porque lá no final, em 45, estavam todos os países do mundo, de certa forma envolvidos no conflito. E eles foram convocados a tomar um lado nesse estado. Todos os países, todas as nações acabaram envolvidas, sim, né? Porque eles tiveram, de certa forma, foram afetados. Inclusive o Brasil. Que participou da Segunda Guerra. O Brasil recebeu, ele estava neutro, ele se colocou na posição de neutro, né, na guerra. E só que em 45, 44, os alemães começaram a vir com os submarinos e começaram a ameaçar, e até acho que teve algum episódio deles atirar bombas nos navios mercantes que vinham para o Brasil. E aí o Brasil teve que tomar a decisão de fazer parte dos aliados, e aí foi convocado, né? O Brasil enviou exércitos lá para a Itália, que lutaram lá, para poder fazer parte dos aliados e repelir esse ataque que poderia chegar aqui. Se continuasse a guerra, provavelmente ia chegar aqui. E aí o Brasil teve que tomar essa posição para poder repelir isso aí. É importante, tipo, o Brasil ele não provocou, mas ele no final ele teve que fazer parte do grupo que foi combater contra o eixo. E como o André Luiz fala aqui, né? Se ruim é a nação que provoca, tanto quanto é aquela que não toma partido quando precisa se defender. É isso aí. Pelo menos foi no final, né? A participação do Brasil ali não teve grandes efeitos em questões morais, pelo que a gente sabe da parte histórica. Claro que uma guerra sempre deixa grandes traumas, né? Mas então vamos esperar os próximos capítulos. Se o Marcelo for, né, quiser, vai participar aqui. Se a gente precisar dele, ele vai participar aqui com a gente, né? Porque vamos relembrar, aqui não nos propomos a fazer um estudo aprofundado da obra, é sim uma leitura, né? Uma leitura de leitores iniciantes, como eu sou, como tu provavelmente seja, mas sim, existem momentos em que a gente precisa se situar no tempo e espaço para que a gente não torne uma leitura muito superficial e que não tenha um entendimento, né? Porque, na final das contas, essa série nos chama para isso. O primeiro livro ele é mais tranquilo, mas os próximos vão nos chamar a esse aprendizado de uma leitura mais reflexiva, né? Mais aprofundada, quase um estudo. Mas vamos devagar, vamos por partes. Gratidão por hoje, gratidão à espiritualidade que nos assiste, nos acompanha. Obrigada, Marcelo. Quem quiser, siga Marcelo, o Padrinho Financeiro, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Um grande abraço a todos, gratidão à espiritualidade, fiquem conosco, que assim seja. Que assim seja.